Esse é mais um vídeo sobre arbitragem, mas ao mesmo tempo não é um vídeo sobre arbitragem. Vamos lá então, por que esse vídeo de alguma forma é sobre arbitragem? Porque sim, né, o pano de fundo dele vai tocar nesse assunto. Eu preciso contextualizar o que eu quero dizer e nesse sentido a arbitragem vem à tona. Eu já falei brevemente em algum outro vídeo aqui no canal sobre o modus operandi que está muito claro por parte do Internacional em relação ao ambiente que se criou nesse gauchão, né? Só que assim, a gente talvez, né, como gremistas, assim, passionais, a gente está olhando só pro lado obscuro dessa história, talvez até um lado um pouco sujo dessa história, que tem sim, que na minha opinião tem sim, mas tem outro lado. Tem outro lado não necessariamente tão errado, tão sujo, e que a gente precisa estar muito atentos porque pode definir o campeonato. O que eu quero dizer com isso? Vamos começar pelo começo, tá? Esse clima que a gente está vivendo de gauchão, né? Um clima bélico, um clima à flor da pele, todo mundo nervoso, as declarações subindo o tom, até mesmo por parte do Grêmio às vezes, daí o Inter devolve, o Grêmio vai mais acima, o Inter vai além. E a Federação Gaúcha enlouquecida, não sabe como vai escalar o próximo árbitro, talvez tenha que ser árbitro de fora mesmo, coisa que eu já falei aqui também há bastante tempo. A coisa chegou num nível que realmente as medidas precisarão ser drásticas e bem pensadas e tudo mais. Mas se a gente for pensar por que a coisa escalou, né, chegou a esse nível, por que a situação saiu do controle talvez em alguma medida, na boa, eu refleti um pouco antes de gravar esse vídeo para ver se eu não estava sendo clubista, se eu não estava deixando a minha opinião se contaminar um pouco pelo meu gremismo. Cara, mas sinceramente, a minha opinião é essa de fato, sabe? E eu estou tentando ser bem racional aqui. E a minha conclusão é simples. Quem transformou o clima nessa guerra que a gente está vivendo foi o Sport Clube Internacional. Eles estão... A gente tem que ter um contexto aqui. Eles estão apavorados que a gente possa chegar no tal do Octa e que, por consequência, no ano seguinte até, né, ultrapasse essa marca. Mas não é só isso, cara. Tem uma gestão de Alessandro Barcelos que é completamente falida, fracassada, colecionou apenas fiascos e não tinha conseguido chegar na primeira gestão inteira a uma final de gauchão. Esses caras, eu digo direção, né, enfim, o presidente e seus pares e até a galera mais próxima, torcedores também, eles estão desesperados para dar uma resposta à torcida, ao torcedor comum, né, porque eles também têm aquele pano de fundo político por trás, né? Depois entra na conta do fracasso do Barcelos se não ganhar. Imagina, mais um fracasso, mais um gauchão em branco, mais um ano em branco, né? Então eles estão num desespero por tudo isso. Não é só pelo Octa, não é só pelo Grêmio. Tem as questões de economia interna deles que também estão pesando, né? Então por isso que para eles a coisa é muito mais à flor da pele que para nós. Para nós é um Octa, é legal, a gente quer ganhar, a gente quer... Mesmo se não fosse Octa, se fosse um primeiro título depois de umas 2 derrotas ali no gauchão, a gente já tá querendo igual. Mas beleza, o Octa tem uma cerejinha ali em cima dessa taça. Tudo bem, não é um desespero. Só que eles estão nos puxando para esse clima desesperador aí de rivalidade à flor da pele, e nós estamos entrando, cara. O Grêmio não tinha entrado no começo do ano nessa pilha. O Grêmio não está sedento por títulos como eles estão, muito menos por gauchão, que o Grêmio já vem de 7 seguidos. Então eles estão tensionando essa questão do gauchão 2025 desde o início. E, gente, é só parar para pensar. Ah, mas o Grêmio não sei o quê. Ah, mas o Grêmio não sei o que lá. É óbvio que o Grêmio também
botou pimenta nesse caldeirão. É óbvio que o Grêmio também participou de alguma forma dessas narrativas, dessas declarações e desse ambiente que se tornou mais pesado. Mas se tu for estratificar tudo que o Grêmio fez, e Grêmio, leia-se dirigente, presidente, jogador, declarações, não sei o que, e Twitter, tudo que o Grêmio fez, absolutamente tudo, concordemos com algumas coisas, discordemos de outras, não vem ao caso, mas tudo que o Grêmio fez tá num contexto que o Grêmio faria em outros anos, que outros times da própria dupla Grenal já fez em outros anos. Ah, mas reclamou da arbitragem que errou. Isso acontece com o Grêmio desde 1903, com o Inter desde 1909. Ah, mas não sei o que. Normal. Ah, mas não sei o que. Normal. Pode até discordar. Ah, mas um dirigente do Grêmio lá, o vice-presidente jurídico do Grêmio, foi ao Twitter falar dos pênaltis marcados para o Inter lá no começo do Gauchão. Nossa, velho. Isso aí acho que acontece desde 2008, se eu não me engano é o ano de fundação do Twitter. Né? Então não é 1903, mas é um pouco depois. Né? Tipo assim, cara, o que vocês querem? O Grêmio está reagindo a situações normais de jogo. O que, para mim, foge da curva é o que o Inter está fazendo. Porque assim, ó, o que o Grêmio o Grêmio se desesperou mais e realmente saltou aos olhos a reação do Grêmio e os episódios todos, foi no jogo contra o Juventude na Arena, que foi um escárnio, um escândalo, e é uma unanimidade com um maiúsculo. O Baldasso disse que foi um escândalo, porque ele não chegou ao ponto de se envergar para um constrangimento tamanho de dizer, não, eu acho que não foi, sabe? Porque tem algumas coisas que eles fazem isso, né? Os influenciadores, os dirigentes, eles compram uma loucura lá e falam, eu acho que não foi. Azar, que vocês acham, né? O Baldasso se constrangeu. Todos os analistas do universo falaram que foi escandaloso, e fora que aquele jogo lá teve um monte de outras intercorrências, mas o pênalti saltou aos olhos, tanto da parte do árbitro quanto do árbitro de vídeo. Foi um escândalo, foi assim, ó. E o Grêmio reagiu com a veemência que o episódio pedia, né? Do tamanho que a coisa pedia. E aí os caras já tinham feito escândalos maiores ou parecidos em lances que não aconteceu nada. Num Grenal que teve um pênalti claríssimo pro Grêmio, que alguém muito isento, muito vai querer dizer que pode ter sido polêmico. Cara, na boa, se não marca aquilo, aí sim a grita seria nossa, né? Mas também foi unanimidade, todo mundo disse que foi, e no Grenal eles já começaram a espernear. Eles não contextualizaram a expulsão do Roger, lá do assistente do Roger, que estavam o jogo inteiro pendurado nas arbitragens. Aí na primeira fala do Quinteiros eles queriam o mesmo rigor. Aí eles começaram a falar de uma lateral, que inverteu a lateral, e que não sei o que. O Grêmio teve um monte de prejuízo naquele jogo recortado ali, e eles tentaram pintar uma imagem. Sabe, cara? Ali eu já sentia maldade de um jeito assim, ó, bizarro, cara. Porque foi um Grenal de uma arbitragem ruim, concordo plenamente. Eu saí rouco do estádio de tanto gritar com o árbitro. Mas assim, quando eu cheguei em casa depois e vi que eles estavam com essas narrativas de meu Deus, a gente foi prejudicado, um escândalo, porque não sei o quê, cara, eu fiquei chocado. Chocado. Eles tentaram esticar essa corda do Grenal como se fosse uma verdade que só tá na cabeça deles. Se eles quiserem dizer que foi polêmico o pênalti, cara, eu vou discordar, mas beleza, até aceito. Não, eles estavam tratando como escândalo, sabe? E aí depois, cara, que veio o lance do Juventude, aí o Grêmio reagiu e tal. Só que antes o D'Alessandro já tinha levado o tom, já tinha dito que tinha favorecimento, que tinha o tal árbitro, aquele que quando apita ou quando, né, decide, sempre tá contra o Inter e em favor do Grêmio, sabe? Já meteu essa de largada. Aí o Grêmio também tem reações, o Grêmio tava muito mais reativo nessas broncas do que ativo. Mas lá no começo do campeonato um dirigente tuitou dos pênaltis. Isso aí não é o começo do imbróglio, do nível de tensão que a gente está hoje. Isso aí é beabá, é feijão com arroz, é brincadeira de criança. Acontece o tempo inteiro.
Também tem dirigente do Inter falando coisa o tempo inteiro no Twitter, ou conselheiro, ou influencer. Isso aí é Grenal o nome, né? Cara, e depois que teve o lance do pênalti do pênalti não, do gol do Gustavo Martins, que eles estão tentando dizer que tinha que anular e tal. De novo, cara, na minha opinião é gol legal, já falei disso em outro vídeo, mas se tu quer dizer que é polêmico, eu até posso concordar contigo, embora eu discorde de que seria um gol ilegal, né? E aí, beleza, aí neste caso vários comentaristas também lá, os puritanos que nunca pisaram num campo também disseram, eu acho que foi falta mesmo. Aí tu vai ver lá os comentaristas da Sport TV que ex-jogadores, todos falaram, cara, isso é gol. Porque se isso aí não é gol, eu vi o Grafite falando, o Roger Flores falando, o Grafite, mas eles jogaram no Grêmio. O Grafite nunca jogou um Grenal na vida, o cara passou aqui a passeio e foi embora, e não tem nenhum vínculo e tal. Tipo assim, os caras falaram, se isso aí é falta, cancela a bicicleta. Porque daí o cara vai enfiar a cabeça atrasado ali, vai roçar a perna na bochecha dele e vai ser falta, acabou a bicicleta, sabe? Então assim, tô te dizendo aqui pessoas contratadas da Sport TV, com crachá, com carteira assinada, que já pisaram em campo por muitos anos e jogaram bem, né, em ligas importantes, e estão dizendo, cara, pra mim é gol legal. Então isso aí já derruba o absurdo, porque o absurdo é do Monsalve. Absurdo unânime é do Monsalve e só. Todo o resto é no mínimo polêmico, mas assim, muitas coisas eu nem considero polêmicas. Eu considero uma grita gratuita do Inter. Então o que o Inter tá fazendo, cara, desde o início é esticar a corda, é criar falsas equivalências entre erros claros contra o Grêmio e eventuais supostos erros que eles julgam claros e também escandalosos a favor do Grêmio. Não existe isso, cara. Os caras tiveram 5, 6 pênaltis nesse Brasileirão, metade deles era o Valência pulando na piscina. Sabe? Não existe isso, cara. E aí tu vai ver um desavisado, até um cronista do centro do país, ou um isento gaúcho, e vão dizer, a arbitragem tá errando pros dois lados, e aí os clubes ficam puxando essas narrativas, errando pros dois lados o quê, cara? O único escândalo foi contra o Grêmio. Aí vai lá o dirigente do Inter, presidente, dizer que o Grêmio só tá na final por causa da bicicleta irregular do Gustavo Martins, que nem foi irregular para começo de conversa, mas mesmo que fosse, não mudaria nada se o Grêmio tivesse feito os 4-0 na arena que deveria ter feito, não fosse a operação que aconteceu aqui em Porto Alegre. Daí eles tiram isso de contexto para criar essa narrativa, que o Grêmio só tá na final por causa da arbitragem. Não. O Grêmio só sofreu lá em Caxias por causa da arbitragem, porque era para ter sido um passeio lá em Caxias, para tomar vinho. Era isso que tinha que ter acontecido lá em Caxias, não fosse a arbitragem. Sabe? Então, assim, na minha opinião, o Grêmio também colabora, o Grêmio também fez declarações, nem concordo com todas, talvez algumas falas do presidente aqui um pouco estranhas, não sei o quê, talvez um Twitter que eu nem tenha visto, pode ter acontecido, mas, cara, tudo que eu vi do Grêmio, concordando ou discordando, achando muito legal ou nem tanto, é do jogo, é muito reativo ao escândalo, reativo ao que o Inter falou, reativo a não sei o quê, e é do jogo do Grenal que sempre acontece. Agora, o Inter, na minha opinião, cara, tá calibrado nessas narrativas, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Se for gol legal ou não for legal, nós vamos chorar. Se for escândalo ou se for polêmico, nós vamos chorar. E vamos dizer que é polêmico, e vamos dizer que é escândalo, e vamos dizer que a gente foi prejudicado, e vamos dizer que esse árbitro não gosta do Inter, e vamos dizer que não dá pra ser o Daronco também, porque o Daronco é feio, chato e bobo, e vamos dizer que tá todo mundo querendo beneficiar o Grêmio, e vamos dizer que o Grêmio só tá na final por causa da arbitragem, vamos mentir, vamos distorcer, vamos deturpar. E aí a opinião pública fica com esse sentimento, os dois lados estão reclamando, a coisa tá ruim pra todo mundo. Não, cara, o Inter criou isso. E eu vou me encerrar essa parte, porque ela era para ser uma introdução, mas ela é só um contexto para dizer o que de fato eu quero dizer nesse vídeo. E que não é sobre arbitragem, é sobre a mobilização do Inter para esse gauchão. A mobilização dos caras, e eu repito aqui, já falei isso em outro vídeo, em boa parte é elogiável. Em boa parte é até mesmo para servir de aprendizado e referência. Eu acho que eles cruzaram linhas nessa mobilização e nessa história de arbitragem especificamente estão indo por um caminho que eu não considero correto. Que eu acabei de explicar toda a novela aqui.
Só que, na minha opinião, cara, eles estão focadinhos nesse gauchão, eles estão obcecados, assim, eles estão com sangue no olho. A impressão que eu tenho é que o Barcelos não dorme à noite e começa a sonhar com o Grenal quando tenta dormir e acorda chutando a parede e liga no meio da madrugada pro Bisol e fala, cara, nós temos que ganhar deles, cara, não dá mais, cara, e o Bisol é isso aí, bate na parede e não sei o que, enquanto o Guerra tá dormindo, o sono de quem já tem 2 gauchão nas costas, né, o Quinteiro chegou aqui, não tá com essa pressão desse contexto, tá tranquilo, tentando entender o time. O Quinteiro está pensando, Cristaldo Monsalve, hein? E o Roger tá lá pensando, meu Deus, tem que dar um título para esses caras. E agora? Meu Deus, se eu for expulso eu não vou sair de campo, vou fazer um fiasco, porque é isso aí. Cara, é o que eu... Só que aí que tá. Tem muita parte que eles devem estar pilhados, assim, de pensar na logística do jogo, de pensar na estratégia, de tentar pensar em todos os detalhes. Isso aí o Grêmio tem que estar atento e fazer no mínimo igual. Tem a parte do extra-campo, dos discursos, das narrativas, do blá blá blá, que é o que eu acabei de falar, que mostra como eles estão lidando com essa situação, friamente calculado, deliberado, orquestrado, todo um discurso, toda uma narrativa. Só que, cara, isso entra em campo. E essa é a parte principal desse vídeo, dessa conclusão. Né? No Grenal da fase de grupos, da fase classificatória, já foi nítido. Inclusive, é aí a raiz da expulsão do auxiliar lá e do Roger. Porque o banco do Inter, cara, tava em polvorosa. Cada lateral que o juiz marcava, todos os jogadores saltavam do banco, iam no reclamar e gritavam com o quarto árbitro, e o Roger esbravejava e o assistente se pendurava ali no quarto árbitro e gritava não sei o que, e chamavam o árbitro de não sei o que lá, e todo lance pequeno, cara, eles estavam... Cara, no começo do jogo, vou repetir isso, eu já devo ter falado isso na época do Grenal, no primeiro lance do jogo, o juiz dá uma lateral, dá não sei o que, o Alan Patrick corre pra cima do árbitro, já cerca ele e já começa a gesticular. E o Grêmio entrou em campo para jogar futebol. O Inter entrou para competir, o Inter entrou para jogar um Grenal. E aqui começa a parte que eu não tô criticando o Inter. Porque essa parte, quando entra em campo, é louvável, é exemplar, é isso que o Grêmio tem que fazer também, e é a isso que eu quero atentar o Grêmio e bater nessa tecla o máximo que eu puder, cara. Porque o Inter tá pensando em todos os detalhes, como eu disse, até cruzando as linhas talvez em alguns deles, mas isso inclui a mobilização do grupo. Não é só o Bisol que tá mordendo o travesseiro à noite chorando, né? Isso passou pro Roger, passou pro vestiário, passou pros jogadores. Ficou nítido na atitude deles naquele primeiro Grenal. Eles foram melhores que a gente, apesar do empate. E não é porque jogaram muito mais bola, eles estavam em outra batida, eles estavam a 220, a gente estava a 110. É por isso, basicamente. Claro que o nosso time está em reconstrução, naquela ocasião mais ainda e tal, mas, cara, também tem outros fatores, na minha opinião, pesaram. O Inter estava em outra competição, uma competição muito maior que a do Grêmio. O Grêmio estava jogando um Grenal de fase classificatória de gauchão. O Inter estava jogando final de Copa do Mundo, cara. E imagina como eles vão chegar agora nas finais do gauchão. Imagina. Né? Então o Grêmio tem que entender isso, tem que introjetar isso no grupo, talvez até se armar com algumas manifestações, com alguns contextos aí que a gente está acompanhando. E, cara, entender, olha só, velho, pode ser mais desesperador para eles não ganhar esse gauchão do que para nós. Mas a gente não pode vender isso barato. A gente tem que entrar, no mínimo, com a mesma pilha, com a mesma energia, com a mesma vontade desses caras. A gente tem que entrar, porque assim, errar gol, perder pênalti, tomar frango, furar em bola, ninguém quer, mas acontece e é ser humano, é do jogo, faz parte. Agora, entrar com menos vontade que os caras, isso é inaceitável e imperdoável. Tem que entrar concentrado e querendo muito, porque eu tenho certeza que do lado de lá não é só blá 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 de dirigente, né? Eles estão pensando em tudo e estão armando todo o cerco para fazer dessas duas finais duas verdadeiras guerras. A gente não pode entrar assoviando numa guerra. Esse é meu recado, esse é meu pedido. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.